Um trem expresso colidiu violentamente com outro trem de passageiros no sul da República Tcheca, na manhã de quinta-feira, deixando um cenário de caos, medo e desespero que mobilizou toda a região. Era início do dia, por volta das 6 horas da manhã, quando a tranquilidade da rotina foi abruptamente interrompida pelo impacto devastador entre os dois trens. Segundo informações divulgadas pela Associated Press, o acidente aconteceu a poucos quilômetros da cidade de České Budějovice, uma área que costuma registrar intenso fluxo ferroviário e grande movimentação de trabalhadores e estudantes. Moradores próximos relataram ter ouvido um estrondo que ecoou pela região inteira, seguido de um silêncio repentino e logo depois gritos, fumaça e frenesi. Em poucos minutos, sirenes começaram a soar por toda parte. Ambulâncias, bombeiros e equipes de resgate correram para o local. O cenário encontrado era crítico. Vagões retorcidos, partes metálicas espalhadas pela via, passageiros desorientados tentando entender o que havia acontecido. As autoridades médicas informaram que 57 pessoas sofreram ferimentos leves. Porém, 2 delas foram consideradas gravemente feridas logo nos primeiros atendimentos, necessitando de suporte avançado e transporte urgente para hospitais da região. Com o passar das horas, novas avaliações clínicas mostraram que a situação era ainda mais delicada do que inicialmente se imaginava. O hospital de České Budějovice confirmou que 5 pessoas internadas apresentavam lesões graves, fraturas múltiplas, traumatismos e ferimentos sérios que exigiram cirurgias rápidas para evitar complicações ainda maiores. O impacto da colisão não afetou apenas as vítimas diretas, mas toda a estrutura de mobilidade da região. O tráfego ferroviário entre České Budějovice e Pilsen foi completamente interrompido, gerando atrasos em cascata, cancelamentos inesperados e uma grande reorganização nas linhas regulares. Passageiros que dependiam dessa rota para trabalhar ficaram presos nas estações, enquanto equipes ferroviárias tentavam lidar com emergências simultâneas. As autoridades informaram que a normalização do tráfego só deveria ocorrer no final da tarde, e mesmo assim de maneira parcial, enquanto técnicos avaliavam minuciosamente as condições dos trilhos e a integridade dos sistemas de sinalização. Enquanto engenheiros e equipes de investigação vasculhavam cada detalhe dos destroços, tentavam compreender as possíveis causas do acidente. Entre as hipóteses iniciais estavam falhas mecânicas, erro humano ou eventuais falhas de comunicação entre os trens. Nada foi descartado, e a análise completa ainda deve levar semanas para ser concluída. Enquanto a Europa tentava lidar com esse grave acidente ferroviário, uma outra notícia, desta vez relacionada à guerra entre Rússia e Ucrânia, dominava manchetes internacionais. As forças de defesa ucranianas lançaram um ataque massivo e altamente estratégico contra o porto russo de Novorossiysk, uma das peças fundamentais da infraestrutura de exportação de petróleo da Rússia. O ataque, conduzido com drones de longo alcance e mísseis modernos, causou danos expressivos e impactou diretamente a economia russa. Analistas independentes e jornalistas especializados classificaram a operação como um dos ataques mais significativos contra as capacidades energéticas da Rússia em muitos meses. O porto, responsável por uma parte fundamental das exportações petroleiras russas, precisou suspender temporariamente o envio de 2,2 milhões de barris de petróleo por dia, o que corresponde a aproximadamente 2% de toda a oferta mundial. Essa interrupção imediatamente provocou reações no mercado global. Em poucas horas, o preço internacional do petróleo subiu mais de 2%, refletindo a importância e o impacto direto do ataque. Segundo fontes abertas e análises militares, o ataque teria sido feito com o míssil ucraniano Netuno, um sistema que recentemente teve seu alcance ampliado para cerca de 1.000 quilômetros. O próprio presidente ucraniano havia declarado anteriormente que novos aprimoramentos haviam sido implementados no míssil, tornando-o ainda mais eficiente e perigoso. Além do Netuno, a Ucrânia vem utilizando outros armamentos de alta tecnologia em 2024 e 2025. Entre eles está o míssil Flamingo, também conhecido como FP-5, com alcance impressionante de até 3.000 quilômetros. Embora muitos detalhes sobre o Flamingo permaneçam sob sigilo por razões militares, fontes indicam que ele já foi empregado diversas vezes em operações estratégicas, especialmente ao longo do segundo semestre de 2024. Outro elemento importante do arsenal ucraniano são os drones kamikaze utilizados como armas de ataque a longa distância. O Fury, fabricado pela Antonov, pode percorrer mais de 1.000 quilômetros no ar, sendo empregado repetidamente em ataques contra refinarias, oleodutos, depósitos de munição e sistemas logísticos russos. Já o drone FP-1, criado pela empresa Firepoin, tem sido descrito como uma ferramenta essencial no enfrentamento contra instalações críticas dentro da Rússia. Além deles, o míssil drone Palané Espetacular ganhou notoriedade após ter sua primeira utilização confirmada em agosto de 2024. O míssil dronado combina velocidade impressionante, podendo ultrapassar 900 km por hora,
com alta precisão. Desde então, dezenas de alvos estratégicos teriam sido atingidos, criando grandes desafios para os sistemas de defesa aérea russos. O míssil Ruta, previsto para entrar em produção massiva até o final de 2025, também já foi utilizado experimentalmente, incluindo a destruição de uma plataforma naval russa a mais de 250 quilômetros de distância. Outro equipamento de destaque é o drone míssil Petler, entregue às forças ucranianas no final de 2024 e rapidamente incorporado às operações de ataque tático. Mais recentemente, o míssil Leopard, cuja existência veio a público em abril de 2025, foi utilizado com sucesso em uma ofensiva contra alvos militares russos, demonstrando que a Ucrânia continua expandindo e modernizando seu arsenal apesar das limitações impostas pela guerra. E não foi apenas o porto de Novorossiysk que sofreu ataques recentes. A refinaria de Saratov, localizada à beira do rio Volga, também foi alvo de uma operação ucraniana. O ataque interrompeu completamente as atividades da refinaria, que em 2024 processou 5,8 milhões de toneladas de petróleo, equivalente a cerca de 2,2% de toda a capacidade de refino da Rússia. A paralisação gerou novos prejuízos para Moscou e reforçou a vulnerabilidade de suas estruturas logísticas energéticas. Com acidentes graves na Europa e ataques cada vez mais avançados na guerra do leste europeu, o mundo segue acompanhando um cenário de crescente tensão global. Cada nova informação, seja sobre avanços militares ou tragédias civis, influencia mercados, altera rotinas e aumenta a sensação de instabilidade em diversas regiões do planeta.